Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que horário você está vendo esse vídeo. Eu me chamo Letícia Freitas, os outros componentes da equipe são Amanda Vieira e o Renan Alves. Nós vamos apresentar agora sobre uma matriz de comutação 2x2, também conhecida como crossbar. E antes de começar minha introdução, nessa segunda parte, eu vou ler aqui os tópicos da nossa apresentação. Aqui temos a introdução, o esquema eletrônico, o código, casos de teste, formas de onda e a conclusão. Bom, agora seguiremos para a introdução, né? Este projeto foca na implementação de uma matriz de comutação 2x2 utilizando o Logsim e o Digital.js para demonstrar o uso de multiplexadores no roteamento de sinais. A matriz 2x2 é relevante em cenários como em sistemas de áudio e vídeo, onde é usado para direcionar sinais de entrada de diferentes fontes para diferentes saídas, e também é muito utilizado em sistemas digitais, podendo ser usada para implementar implementar operações lógicas ou conectar diferentes blocos de um circuito de maneira mais flexível, permitindo uma reconfiguração mais dinâmica. Agora, irei passar a fala para o Renan, que irá explicar o nosso esquema eletrônico. O circuito é composto por duas entradas, IA e B, uma entrada de seleção, o request, dois MUX e duas saídas, O1 e O2. A entrada IA está conectada na primeira entrada do MUX1 e na segunda entrada do MUX2. A entrada IB está conectada na segunda entrada do MUX1 e na primeira entrada do MUX2. O request está conectado nos dois pinos de seleção, do MUX1 e MUX2, e cada MUX tem a sua saída, O1 e O2. Concluído o esquema, agora eu passo a palavra para a Amanda com a explicação do código. Olá a todos, meu nome é Amanda e hoje eu vou apresentar um módulo de matriz de comutação 2x2 implementado em System Verilog. Então, aqui na imagem está o módulo Crossbar 2x2, que é uma matriz de comutação 2x2 que possui duas entradas e duas saídas. As entradas são IA e B em sinal de seleção e as saídas são O1 e O2. IA e B, de input A e input B, são os sinais de entrada que serão roteados, e o request é o sinal de seleção que determina qual entrada será direcionada para qual saída. E as saídas são O1 e O2, de output 1 e output 2, que são os sinais de saída que recebem os valores das entradas com base no sinal de seleção. Agora, dentro do módulo, usamos o bloco always_comb para descrever a lógica combinacional, onde esse bloco é executado sempre que há uma mudança nas entradas. Agora, vamos detalhar as duas linhas principais desse bloco. Aqui, O1 recebe o valor de B se request for 1. Caso contrário, O1 recebe o valor de A. Da mesma forma que O2 vai receber o valor de IA se request for 1. Caso contrário, caso request seja 0, O2 recebe o valor de IB. Então, quando o sinal de seleção request é 0, as saídas são direcionadas da seguinte forma: O1 recebe IA e O2 recebe IB. E quando o request é 1, a comutação é invertida. O O1 vai receber IB e O2 vai receber IA. E isso é bacana porque permite que o módulo funcione como uma matriz de comutação que troca os sinais de entrada com base na seleção. Tá? Vamos considerar um exemplo para ilustrar. Se IA é igual a 0 e IB é igual a 1, e request é igual a 0, então o O1 será 0 e O2 será 1. Do mesmo modo, se IA for 0 e IB for 1 e o request for 1, então O1 será 1 e O2 será 0. Esse comportamento dá para ser visualizado claramente em uma tabela verdade ou em formas de onda durante a simulação, que é o tópico seguinte, né? Eu só estou dando um spoiler. E, então, para resumir, o módulo Crossbar 2x2 é uma implementação simples e eficiente de uma matriz de comutação 2x2. Ele usa o bloco always_comb para decidir como os sinais de entrada são roteados para saídas com base no sinal de seleção. E esse tipo de módulo pode ser utilizado em diversas aplicações, como em sistemas de comunicação para roteamento de sinais, em switches de rede e em qualquer sistema que necessite dessa troca dinâmica de sinais. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Letícia, que iniciará o tópico sobre casos de teste e como verificamos o funcionamento do módulo por meio da tabela verdade. Em seguida, eu explicarei como as formas de onda são usadas para validar o comportamento do módulo. Agora eu vou explicar um pouco o caso de teste, que no nosso caso será em forma de tabela verdade. Aqui na primeira linha, todas as entradas estão desativadas, portanto, ambas as saídas também estarão desativadas, né? Vai ser tudo 0. Na segunda linha, mesmo que o nosso request esteja ativado, as entradas IA e IB estão desligadas. Assim, as saídas permanecerão sendo 0. Na terceira linha, a entrada IB está ativada, mas como o request está em 0, a saída O1 continua sendo 0 e a saída O2 reflete a entrada IB, sendo 1. Agora, na quarta linha, o request está ativado e a entrada IB
está em 1, que no caso também é ativada. Sendo assim, o O1 será 1 e a saída O2 será 0, onde o request altera a ordem das saídas. Na quinta linha, a entrada IA está ativada e o request está desativado. Então, a saída O1 irá refletir IA, sendo 1, e a saída O2 será 0. Na sexta linha, a entrada IA continua ativa, mas dessa vez o request também está dessa vez o request também está ativado. Portanto, as saídas serão trocadas, sendo O1 como 0 e O2 como 1. Na sétima linha, ambas as entradas estão ativadas e o request é 0. Portanto, a O1 recebe A e a O2 recebe IB, sendo 1 nos dois. Na oitava linha, o request está ativado e ambas as entradas são 1. Portanto, todas as saídas serão 1 por consequência, né? Se é tudo 1, as saídas também vão ser 1. Agora, para dar continuidade à apresentação, eu irei passar a palavra para a Amanda. Então, no caso, eu quero ver as formas de onda para entender e verificar o comportamento desse módulo que eu criei, que é o crossbar 2x2, em diferentes condições de entrada. Então, as formas de onda vão permitir visualizar como os sinais de saída O1 e O2 respondem às mudanças dos sinais de entrada, que seria o request, o IA, que é o input A, e o IB, que é o input B, e aqui é o output 1 e o output 2. Tá bom? Então, meu objetivo com as formas de onda é fazer essa verificação se o módulo está direcionando corretamente os sinais de entrada para as saídas, com base no valor do sinal request. Então, aqui eu tenho as possibilidades. Aqui é a tabela verdade que eu gerei no Logisim, fiz o circuito lá e ele gerou a tabela verdade para mim. Então, assim, a tabela verdade, ela tá me mostrando os sinais, né, as formas que eu tenho descrevendo o comportamento do circuito para as várias combinações de entrada. E a tabela verdade, no caso, ela é algo estático. Já a forma de onda, ela é dinâmica. Então, ela vai me permitir ver as respostas do circuito à transição de entrada em tempo real. Esse é o legal das formas de onda. Então, aqui no Digital.js, eu tenho esses pontos aqui, que eu não tô lembrando o nome no momento, mas se eu lembrar, eu escrevo aqui na tela, que eles vão me permitir ver as formas de onda que vão estar saindo. Então, eu vou colocar um para cada entrada. Vou começar com o do request, que é o do request, do IA, do IB, do OI e do O2. Então, agora eu vou colocar nas possibilidades. Primeiro, tudo tá no 0. Exatamente isso, tudo tá dando 0. Na segunda, IA e B 0 e o request com 1. Desse jeito. E a saída que é para ter os dois zeros, que se mantém os dois zeros. Da mesma forma que o IB em 1 e o request em 0. Aqui. Fica o O2 em 1 e o IB em 1. Exatamente a saída, ó, que eu tava esperando. E agora, no caso, o IB em 1 e o request em 1. Vai gerar o O1 em 1. Vamos testar? Aqui, eu vou riscar esse que eu já fiz, para não confundir. Agora eu vou testar esse aqui. IB em 1, request em 1. Ou 1 em 1. Foi isso que me gerou. O request aqui, ó. Tá 1, tá levantado. Agora, o IA em 1 e o resto em 0. Assim. IA em 1 me gerou 0, 1 em 1. Exatamente isso. Agora esse aqui, o IA e o request em 1. O que ficou em 1 foi o O2. Exatamente. Como mostra a tabela verdade. Agora o IA em 1 e o IB em 1. Assim. O IA em 1 e o IB em 1. Deu tanto 1 como a 2 a saída 1. E o seu request tá em 0. Agora tudo em 1. Né? Logicamente vai ficar tudo 1. E foi assim que eu vi as formas de onda e verifiquei que o meu circuito está funcionando corretamente para todas as entradas possíveis. A implementação de uma matriz de comutação 2x2 no Logisim, utilizando multiplexadores, e no Digital.js utilizando System Verilog foi bem sucedida. As conexões corretas das entradas e dados e controles permitiram a seleção dinâmica das saídas, validando o funcionamento da matriz de comutação. Este projeto demonstrou a eficácia do uso de multiplexadores em circuitos de comutação e reforçou a compreensão dos conceitos de roteamento de sinais em sistemas digitais. E para encerrar, essas são as nossas referências utilizadas para o desenvolvimento deste projeto, além, é claro, das aulas do próprio professor Otávio.
E assim, agradecemos pela atenção e esperamos que você tenha gostado.